E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês? Tudo bacaninha, tudo legal? Tudo no esquema? Tudo sensacional aí onde você estiver nesse mundão de Deus aí, onde você estiver nessa província, nesse estado, onde você estiver nesse país, qual o país que você esteja aí nesse mundão de Deus, ó, tudo bacana, tudo legal? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo da Arma 1970. Eu sou o Paulo, beleza? Eu sou o Paulo, tô sempre aqui com mais um material, mais um vídeo. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-76791. Se você quiser dar uma contribuída aí, beleza? A gente fica aqui, a gente sempre agradece as pessoas, sempre agradecendo a você aí que está ajudando, tá? Muito obrigado, ó. Vocês sabem quem vocês são, beleza? Muito obrigado, não vou dar nomes, né? Não vou dar nomes aqui, etc, mas ó, muito obrigado, bacana mesmo, viu? Tô ó, feliz, vocês realmente são 10. Muito obrigado. E se você não ajudou ainda, se quiser ajudar, 988-290-767-91. Se você achar que o vídeo vale a pena para você, se você quiser contribuir com qualquer quantia, estamos aqui, sempre bem-vindo, meu Pix está aqui, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, aperta o sininho, se inscreve aí, tá? No canal Paulo da Arma 1970, beleza, gente? Ó, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo, beleza? Estamos preparando aqui, tá bom? Valeu, até já! Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, quarta parte dessa saga da história do Brasil, escrita por esse grande Raimundo Fauro, né? Que a gente já fez aqui 4 vídeos, mas teve o anterior foi uma terceira parte, que foi um acréscimo, né? Um acréscimo da terceira parte original, que eu peguei exatamente essa ponta aqui, ó, que tá aqui nesse livro. Esse material, volume 1, volume 2, já valia outro vídeo. Se você já valia outros vídeos, né? Essa parte do Raimundo Fauro aqui, Os Donos do Poder, que é a que ele escreveu em 1975, ele reescreveu. Então eu tive na semana que foi o vídeo passado, eu peguei uma partezinha daqui para acrescentar aqui, que eu não julguei que tivesse realmente muito, aqui tinha muitas informações, então eu falei assim, eu vou dar uma crescida nesse material, né? Beleza? Você assistiu? Você gostou? Você gostou aí? Deu a sua curtida aí? Beleza, né? Então vamos aqui à quarta parte, ó. Capítulo 11. A regulação material da economia e o governo dos bacharéis. O governo dos bacharéis. A gente vai chegar lá. Primeira parte, né? Quadro geral da proteção do tesouro, a especulação e aos negócios privados. Segunda parte, o regime de terras e a posição econômica dos agricultores durante o segundo reinado. Terceiro, a regulação material e tuteladora da economia com a aliança do estamento burocrático e comércio. E quarto, o estamento burocrático composto de bacharéis. Hoje, ó, nós temos aqui sempre na nossa companhia ilustre aqui, né? Um estadista do Império, do Joaquim Nabuco, né? Ó, esse volumão aqui, que isso aqui também merece, isso aqui merece. Futuramente eu vou destrinchar o estadista do Império do Joaquim Nabuco. Tem essa parte aqui, né, ó, minha formação, né, do Joaquim Nabuco também, fazendo companhia aqui comigo, né, ó, companhia do Joaquim Nabuco. Nós temos aqui boa companhia do Joaquim Nabuco. Tem minha formação, estadista no Império aqui, nessa nossa resenha infinita, né, resenha para acabar com todas as resenhas sobre a história do Brasil. Essa é mais uma. Temos aqui também, se precisar, né, Os Donos do Poder, o segundo volume de 1975, que está embasado aqui nesse material, nessa parte aqui. E hoje, para complementar essa resenha, essa companhia ilustre aqui, nós temos 2 livros. Ó, Jorge Caldeira, História da Riqueza do Brasil, que ele foi o homem que escreveu o livro do Mauá, aqui ó, Mauá, Barão de Mauá, biografia do Mauá, que também foi usada em outros vídeos. A história dele, se você não leu a biografia do Mauá, vale a pena pra caramba, Jorge Caldeira. E essa história da riqueza no Brasil, que caiu na minha mão, e ela vai complementar aqui a parte aqui dos donos do poder aqui, justamente dessa questão econômica, para falar do Barão de Mauá aqui também, que eu vou tirar aqui. E para fechar, mais um material, ó, As Barbas do Imperador, contando. Isso aqui é a história da vida do Dom Pedro II, da Lilia Moritz Schwartz. Tá vendo? Ó? Esse material aqui,
deixa eu ver se está dando para ver direitinho, é uma história completa do nascimento até a morte do Dom Pedro II. Você que é uma pessoa que gosta da ideia de estudar, de estudar o Dom Pedro II, se você tem se você gosta da ideia do governo do Dom Pedro II, se você tem aquela ideia, para mim, mitológica, né? Mito, é o mito, dizer que o Dom Pedro II o governo foi o melhor da história do Brasil em todos os tempos. Muita gente carrega essa ideia, inclusive algumas pessoas falaram disso para mim nos comentários, em alguns vídeos, ou mandaram no privado para mim comentando que não concordam com essa minha visão. Não é a minha visão 100%, é a visão aqui que tem o Raimundo Fauro, mas eu também não considero muito essa história. Brasil, se tratando de Brasil, governante aqui é complicado, né? Então esse material aqui, ó, Dom Pedro II, rico, é bem com muita foto, muito material sobre Dom Pedro, ó, aqui, ó, muito ilustrado, praticamente páginas a páginas com material sobre o Dom Pedro II. Você que gosta da ideia de estudar o Dom Pedro II, olha aqui, tem aqui muita coisa aqui, deixa eu ver se eu pego aqui umas. Ele é praticamente todo ele ilustrado. Raramente você vai encontrar uma página aqui que não tenha charge. Olha aqui, ó. Ele é muito ilustrado. Esse livro também valeria a pena futuramente um vídeo só sobre ele, contando a história do nascimento à morte do Dom Pedro II. E como eu falei, a história da riqueza no Brasil, né, do Jorge Caldeira. Esse livro é muito bom, deu uma lida boa nele. Um livro que vale a pena também virar resenha também, alguma hora, algum dia. Ele vai estar guardado aqui entre os meus negócios aqui, ó. Ele vai estar guardado aqui. E aí eu vou buscar dar uma refrigerada nele. Enfim, capítulo 11, né, eu já falei, regulação material da economia, o governo dos bacharéis, né? Aqui, ó. Ele começa esse capítulo aqui, isso aqui, ó, com a plena afirmação do estamento burocrático que viçara com a restauração do patrimonialismo, o Estado reassumia a tutela da nação, de sua riqueza e de suas classes. O tesouro, fonte que lhe dera origem, continuava a realçar-lhe o vigor com alianças aos buscadores e comerciantes. Todas as atividades frágeis em si buscam luz e calor em suas arcas, norte das ambições econômicas modestas ou ousadas. É porque o Brasil, quando ele se desliga de Portugal, aí ele vai tentar um caminho, né? Um caminho para se tornar independente. Mas tinha a Inglaterra, o Brasil passa a dever exatamente ao Império do momento, o Império Britânico, que estava realçado naquele século XIX, um poder, né? Um poderio. E o Brasil, para se libertar de Portugal, ele acaba fazendo algumas dívidas com a Inglaterra, com o reino, com o Império Britânico naquele momento. Desaparecera a velha sociedade independente, opulenta e rústica que se infiltrara no paço de Dom João VI. Sua grande obra, o 7 de setembro, levara aos dias ardentes da abdicação, canto do cisne da pregação autonomista que desencadeou o 7 de abril de 1831, né, que foi da abdicação do Dom Pedro I. Entretanto, para ela foi uma jornada de otários, permanecendo como espectadores enganada da luta que se incendiou entre o exército, cujas armas depuseram Dom Pedro I, e as ardentes votações de burocratas que brotaram do seio liberal, traindo o ímpeto original e puro. As agitações provinciais prolongaram a agonia de uma sociedade dispersa no interior e que acabou refugiando-se nas aldeias à sombra de seus solares patriarcais, como os pagãos vencidos pelo cristianismo. Recuaram para os bastidores sob o peso das decepções ou pela imposição das armas. Na ribalta, novos atores com a coorte de outros figurantes continuaram o espetáculo presidido pelo imperador. O Brasil, ele, a partir de 1841, quando o Dom Pedro II ele atinge a maioridade e acaba se tornando imperador, é uma revolução que foi feita, né? O povo para variar, viu de longe, né? A abdicação, tanto a abdicação quanto a abdicação do Dom Pedro I e a entronização do Dom Pedro II, aquela população viu de longe. É o que eu já comentei em outros vídeos, né? O brasileiro ele é sempre posto de lado, né? Porque não há nenhum interesse, não interesse pelas classes dominantes, obviamente, que esse povo seja instruído de alguma forma. Então as coisas acontecem aqui meio ao largo, a população fica assim à margem desses grandes acontecimentos, vem de longe, ou idolatrando figuras da política. Eu também já comentei sobre isso em outros vídeos, né?
Ó, o movimento, o dinamismo vinha de cima, partindo das amáveis conciliações dos partidos no aconchego dos ministérios que faziam eleições unânimes. Eu falei, né? Aí vai o Joaquim Nabuco, né? A febre que a agitava era a empregomania, na pitoresca denominação de Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco. Se a farta distribuição sobressaíam descontentes, vinham as revoluções aparatosas que se encerravam com uma anistia não menos aparatosa, isso é, com nova semeadura de empregos. O Brasil ele vai sendo montado exatamente em cima disso. Aí o Joaquim Nabuco ele vai escrever aqui, é um texto que vai ser tirado do Estadista do Império. Ele vai ser tirado exatamente do Estadista do Império, desse material aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, situação do Brasil nesse momento. Porque como eu já falei, o Estadista do Império ele vai falar sobre o pai, mas o pai dentro dos bastidores do Império Brasileiro, né? Da Dom Pedro II, ó. Desde o princípio, o calor, a luz, a vida para as maiores empresas tinham vindo do Tesouro. Em todo o tempo, as grandes figuras financeiras e industriais do país tinham crescido à sombra da influência e proteção que lhes dispersava o governo. Esse sistema só podia dar em resultado a corrupção e a gangrena da riqueza pública e particular. Daí a expansão cada vez maior do orçamento e da dívida, a crescente indiferença e relaxação. Por fim, a aparição ao lado dos ministros, nas bancadas e corredores das câmaras, nas secretarias de Estado, nas redações de jornais, em uma nova entidade. Os intermediários impropriamente chamados advogados administrativos, que pouco a pouco reduzirão a política súdita do interesse particular e farão dela qualquer que seja a abnegação, a dignidade, a pobreza dos seus homens, o auxiliar, o instrumento, o autômato, sem o saber e sentir da especulação que sitia o tesouro. Em uma fase social assim caracterizada, o reformador, qualquer que fosse o valor moral de sua ideia, não fazia senão concorrer com ela para dar novo alento à cobiça. Cada reforma era mais um prato servido aos que se banqueteavam na casa do contribuinte, deixado de fora, mas obrigado a pagar o festim. É por milhares de contos de réis que se terá de computar essa desvirtuação das ideias, das aspirações, das iniciativas de toda a ordem, pela exploração que em todo o tempo cercou e por último dominou a nossa política. A princípio rasteira, familiar, contentando-se com as migalhas de um orçamento severamente fiscalizado, pequenos lucros, subvenções, fornecimentos. Depois empreendedora, ousada, impondo-se em nome do interesse público, do adiantamento nacional, à boa-fé, ao entusiasmo, à timidez dos políticos mais desinteressados e honestos. Emissões, empréstimos, garantias de juros, concessões e rescisões de contratos, estradas de ferro, engenhos centrais, imigrantes, terras públicas, direitos proibitivos. A política, propriamente dita, perdia importância ao passo que deixava desenvolver-se à sua custa o germe invasor que a devia matar. Subordinava-se à função de servir a uma plutocracia tão artificial quanto efêmera, afetando a essa sua criação de um dia tarifas de alfândegas, impostos, papel moeda, crédito público. Bem poucos estadistas sentiam quanto seu papel era secundário, ingênuo, que com seus discursos, suas frases, seus projetos, suas dissensões, eles não eram senão um instrumento de que se servia quando eles menos o suspeitavam, a ambição de fortuna que estava por toda parte, que era todo o trabalho que eles faziam nas câmaras, nas imprensas, no governo, senão o revolvimento surdo e interior do solo necessário para a germinação da planta. Aí ele vai, aí isso aqui, essa parte aqui vai, ó, acompanha. Eles, políticos, eram os vermes do chão. A especulação, a planta vivaz e florescente que brotava dos seus trabalhos contínuos e aparentemente estéreis. Eles desanimavam, ela enriquecia. O próprio imperador, o que fazia senão trabalhar sem descanso e sem interrupção em proveito dela, que se confundia com o progresso material, intelectual e moral do país. Mudou muito, né? Só ela medrava, invadia e comandava tudo em torno dela, reduzia a política, o parlamento, o governo a um simulacro, ignorante da sua verdadeira função.
utilizava todo o aparelho político para fabricar a sua riqueza nômade e fortuita, que às vezes durava tanto quanto uma legislatura e logo decaía, se não do seu fausto, pelo menos do seu porte e altivez. Esse espírito de cobiça em torno e com os recursos do tesouro criando leis, como se descobrem minas de ouro, irá crescendo desde então dia por dia do caráter e índole do governo, como o outro espírito, a sede de transformações radicais no mecanismo político do Estado. Uma mina alui a sociedade no alto, o outro embaixo. Uma alicia o interesse, o outro a imaginação por forma, que o fato do 15 de novembro de 1889, o baque da monarquia precipitada pelo impulso do segundo, encontra o primeiro em tal grita e agitação que a queda do trono no momento passa despercebida ao mundo financeiro, ao gigantesco parasita que havia sugado a melhor seiva da nossa política, o seu grande alento das épocas desinteressadas e patrióticas. Em tais condições, para que falar? Para que entreter a curiosidade dos raros que ainda cultivam em política o espírito do direito, os que ainda eram capazes de veneração? O prestígio substituir o respeito. O respeito foi o reflexo do caráter sobre a opinião. O prestígio era o reflexo da situação que o homem do Estado ocupava ou podia ocupar. Não havia mais propriamente o estadista, havia só o político, criatura de um dia, desenraizado, flutuante, sentindo que em nada se apoiava, que um sopro o precipitaria da altura a que fora elevado. Isso é a, como é que diz, é a história raiz, é a história do como um raio-x, né? A palavra certa é essa, é um raio-x do que era o Brasil no século XIX e do que acabou se tornando sempre, né? Na medida do possível, e a gente não escapou disso até hoje. Não saiu desse universo. Assim, eu lendo essa passagem do Joaquim Nabuco, eu trago anacronicamente para os dias de hoje, né? E sinto a mesmíssima coisa. Não vejo muita diferença. Eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos a dar com pau, né? Aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, né? A agricultura enredou-se nas garras dos financiadores, exportadores e agenciadores, comissários urbanos, presa a seus juros elevados e a imposição do preço nos produtos da terra. Entendeu? Aí ele vai entrar aqui em outros processos aqui, ele vai falar do fim desse a partir de 1822, quando foi da independência do Brasil, foi criada, em outros processos foi criada as Sesmarias, né, sobre as concessões de terra. Ele vai falar sobre isso, que as Sesmarias, elas vão, aí ele vai dar o que aconteceu nesse processo, né, as leis de terra no Brasil, né, no século XIX. Ele vai falar bastante sobre isso aqui, né. Aí ele vai fazer até uma, aqui, ó, a lei de terras, né, que foi promulgada nesse período, ó, abrigava o propósito de desenfeudar o solo, limitando a expansão do latifúndio. Pretendia que a terra fosse fiel ao seu destino agrícola, exigindo do cultivador o aproveitamento direto e a morada habitual. A abusiva concessão de sesmarias e a apropriação turbulenta das posses, levada a cabo por potentados armados, deveria cessar sob mais próxima intervenção do Estado, vendendo as terras devolutas, medindo-as e demarcando-as com o objetivo de fazer calar as lutas regionais. Animava também o desejo de estimular a imigração estrangeira, né, que ia substituir os escravos, né, esse pessoal que veio de fora, italiano, etc. Era estimulada essa ideia de pessoas que viessem de fora, né, para fazer o trabalho aqui também, de imigrantes, etc. Também para preencher certas áreas do Brasil que eram despovoadas nesse século XIX. Muitas áreas que só foram ser povoadas no século XX, também já falei sobre isso em outros vídeos, né. Ó, na Inglaterra, a sobrevivência do land for até ao atual século deveu-se ao direito feudal da primogenitura. A França logrou abater o feudalismo com a divisão sucessória da propriedade que existia desde o Ancien Regime, tornado obrigatório no Código Napoleão. É certo que a obra jurídica esbarrou na resistência dos fatos, que reimplantava as propriedades de família com os casamentos interfamiliares que se inspiravam na conveniência de assegurar a integridade das fazendas. Quer dizer, passando de pai para filho, aquela coisa toda, né? A terra tipo, não podia ser vendida, ela é passada de pai para filho até aquilo ali se perder e ficar largado, o filho ir para a cidade grande e deixar aquilo abandonado. Impedia-se dessa sorte o fortalecimento econômico e político da aristocracia territorial,
classe de rendeiros que viviam das contribuições periódicas das terras, sem empregar-se no cultivo, barrando a proliferação dos senhores rurais que invadiram a corte de 1808 e 1835. A expansão da riqueza do café no Império iria, sem embargo, ensejar-lhe nova apresentação no cenário político e novas condições, porém, com o aprisionamento que os comerciantes urbanos lhe imporiam. O Brasil do século XIX era um Brasil de donos de terras, e esses donos de terra que existiam, eles praticamente só plantavam o café. Vem aqui, ó. Aí vai dar aqui o abolicionismo, que vai surgir exatamente desse processo dessa expansão das terras, né? Porque tinha a Inglaterra ela proibiu que houvesse os navios negreiros, aquela coisa de trazer os africanos para o Brasil por mar. Então eles ameaçaram até bombardear o Brasil. Então nesse processo de terra vem aqui os primórdios do fim da escravidão, que vai dar em 1889. Ele vai dizer aqui, ó: daí o abolicionismo da aparência humanitária que veio a esposar depois de 1850, que vai ser esse processo que vai levar, é lento, gradual, lento, que vai dar em 1888, no 13 de maio. E depois, obviamente, em 1889, na abdicação o Dom Pedro II, ele nem abdica, né? Que ele vai ser colocado para fora do Brasil junto com a família real, né? Aí ele vai falar sobre a regulação econômica no século. Ele vai falar muito sobre isso. Até a extinção do tráfico, a economia brasileira gravitava em torno do negócio de escravos. A maior parte dos capitais que não se empregavam na agricultura estava absorvida nessa escusa e degradante aplicação, provocando a desenfreada agiotagem dos negreiros e especuladores, mercê da obra de Eusébio de Queiroz, executada sob a pressão firme da Inglaterra. De hora para outra, o Brasil viu-se com grandes recursos monetários sem emprego. Começou então nova fase de nossa economia, com o início da época dos empreendimentos comerciais e industriais. Surgiram bancos, companhias, projetos de construções, alterando-se os hábitos da atividade. Novas perspectivas que se abriam nesse período, né, por conta dessa força, desse poderio inglês, né, de querer a ferro e fogo que o Brasil libertasse seus escravos. Vai ter aqui, o Sutil Otaviano, no Jornal do Comércio de 28 de maio de 1858, fez a caricatura do tempo. Ganhar depressa, ganhar muito, ganhar sem trabalho. A onda aí vem. O fluxo e refluxo vos deslocam, vos empuxam, vos arrastam, e sem consciência do que fazeis, sem liberdade de raciocínio, de cálculo, de ação, caís como os outros no abismo do jogo, até que chegue a tarde e vos atire extenuado, fabriciante e convulso no lajedo e lameado da rua direita e da parte de fora dos varões de ferro da Praça do Comércio. Precisais de falar aos vossos advogados? Está na praça. Quereis consultar vossos médicos? Está na praça. Tendes de pedir instruções ao vosso chefe político? Está na praça. Banco comercial, banco hipotecário, Banco Nacional, Estrada de Mauá, iluminação a gás, Ponta da Areia, navegação do Paraguai, tudo serve. Podem representar no baralho da especulação, como damas, valetes ou reis. O Brasil ele estava atingindo, ele estava começando a modificar em algumas coisas. Em algumas coisas ele estava se modificando. Não era algo como é que fala? Não era algo ainda, não era nenhum Estados Unidos, não era Inglaterra, mas o Brasil ele por pressão externa, ele era obrigado a se modificar, entendeu? Por pressão externa, ele era obrigado a se modificar, não tinha jeito, não tinha como ser diferente. Estava muito isolado e ainda por cima mexendo com escravos, não tinha para onde correr. Era o problema do Brasil no momento. Aqui, aí ele vai aqui, né? Aí chegamos ao Mauá, né? Barão de Mauá. No ambiente novo que se criara, Mauá, cuja ação cumula o segundo reinado de vastos e fecundos empreendimentos, Mauá, em 1852 funda o Banco do Brasil. Segundo desse nome, seu propósito era, em suas próprias palavras, na autobiografia dele, né, que ele escreveu, reunir os capitais que se viam repetidamente deslocados do ilícito comércio e fazê-los convergir a um centro de onde pudessem ir alimentar as forças produtivas do país.
Foi o pensamento que me surgiu na mente ao ter a certeza de que aquele fato era irrevogável. Aí o Jorge Caldeira, ele, como eu falei, ele escreveu a biografia do Mauá. Nessa história da riqueza do Brasil, ele dá aqui uma pequena biografia, pequena biografia do Mauá, que eu li aqui, achei bacana e estou complementando aqui no texto, porque tem um prosseguimento do texto do Raimundo Fauro. Ó. Nascido no Rio Grande do Sul em 1813, órfão aos 5 anos de idade, Irineu Evangelista de Souza foi enviado com 9 anos para trabalhar no Rio de Janeiro, a princípio como caixeiro, tornando-se depois gerente e sócio de uma empresa comercial. Nesse tempo completou por conta própria uma sólida formação em economia, lendo os livros emprestados por seu patrão e depois sócio escocês. Consolidou a formação com uma viagem pela Inglaterra, onde viu de perto não apenas as fábricas e os operários, mas todas as instituições do capitalismo triunfante. Ali havia rei, mas não havia poder moderador. Os tratadistas políticos e econômicos distinguiam na esteira do iluminismo entre a esfera pública, onde vigorava a lei, e a esfera privada, o espaço de liberdade total de empreender parte dos direitos que a lei garantia como inalcançáveis pela ação do governo. A primeira era universal, valendo para todos. A segunda, individual, com cada um agindo conforme sua consciência. A lei tanto regulava os limites do governo como incentivava os empreendedores a organizarem empresas, aproveitando o trabalho assalariado e investindo os lucros para ampliar cada vez mais esse setor produtivo no Brasil, na economia. Aqui. Aí o Fauro vai continuar aqui, né? Olha só. Ó, curioso episódio e que bem demonstra a mentalidade das elites brasileiras da época é relatada por Mauá. Fundado o banco, sofreu logo rígida oposição. Vai estar isso aqui. Vai estar aqui nesse material. Aqui. Sofreu logo rígida oposição, compreendendo seu criador que a origem do tumulto eram os cargos e os vencimentos dos diretores. Bastou transformar tais empregos em cargos não remunerados para espantar os pretendentes. Os costumes do estamento burocrático haviam contaminado a parte de escola de nossa população. Com a vida dos dois bancos privados, o comercial e o do Brasil, inaugura-se rápido e passageiro surto individualista, marcado pela iniciativa particular. Sem capacidade emissora, o empreendimento de Mauá lançava na praça vales com a função dos atuais cheques que circulavam lastreados na confiança do fundador do banco, fazendo de papel moeda entre particulares. Não tardou, entretanto, que o oficialismo protegesse e tutelasse os negócios bancários, fundindo os dois bancos para criar o terceiro Banco do Brasil, com o presidente e o vice-presidente nomeados pelo governo e 15 diretores eleitos pelos acionistas. Assumia o novo órgão a ditadura econômica da nação, com favores concedidos pelo Tesouro e sugando o capital disponível. Aí o Mauá vai falar aqui, né? Ao Banco do Brasil haviam os poderes do Estado, conferido um monopólio de fato, autorizando a incorporação de um enorme capital. Trata-se de uma sociedade anônima, exceção do direito comum, que no Brasil se acha sob a tutela do governo, e um monopólio de direito pelas condições e favores com que foi amparada a instituição. Nesse material aqui, ele vai dar um giro feroz. Ó, com sua formação sofisticada e acesso a capitais com juros baixos na Inglaterra, Irineu Evangelista ganhou dinheiro como comerciante sem que ninguém se desse conta. Como industrial, tentou criar um ambiente que ninguém institucional menos prejudicial a esse tipo de negócio que exigia liquidações em dinheiro num grande volume. Eleito presidente da comissão que dirigia a Praça de Comércio do Rio de Janeiro, acabou sendo convidado a atualizar a legislação comercial. Recorrendo a todo o seu conhecimento da situação inglesa, ajudou a redigir uma versão do Código de Comércio aprovada em 1850. A legislação substituiu mais uma parcela das ordenações. Atualizava o possível, desde a legislação de sociedade anônima, ainda que sujeitas à aprovação do poder moderador, até a introdução de regras para emissão, desconto e cobrança de títulos comerciais, instrumentos inexistentes quando as leis haviam sido escritas. Aí ele prossegue aqui, né? Após o encerramento do tráfico, essa lei permitiu uma revolução. Irineu Evangelista de Souza comandou a formação do Banco do Brasil, um empreendimento privado, do qual seria o maior acionista e o primeiro presidente. Que inclusive está na leitura que eu fiz do Raimundo Fauro. A parte mais fácil foi reunir o capital de 10 mil contos de réis,
33 vezes maior que o da fundição e estaleiro da Ponta de Areia, e 1/3 dos 28 mil contos de receita do governo central em 1850. Como muitos traficantes tinham dinheiro e não sabiam o que fazer com ele, em apenas 3 semanas o capital foi integralizado. Mais complicado foi passar pelo crivo do governo. 3 meses foram consumidos em verificações de toda a ordem, feitas por representantes do poder moderador, que examinaram os estatutos e exigiram as alterações que lhes pareciam necessárias para que a sociedade fosse digna do governo. Obtida enfim a autorização, o Banco do Brasil passou a emitir títulos comerciais para muitas operações, fazendo diminuir os prazos de giro e o custo do dinheiro. Começou a fornecer crédito a produtores de café com taxas de juros tão melhores que aquelas dos tempos do tráfico, que provocavam lembranças marcantes no Visconde de Souto. Os produtores se livraram de uma situação que a custo do tráfico nefando de escravos e da usura que só os comércios ilícitos permitem sustentar, ditava a lei à praça e impunha sua vontade aos governos. Aí vai continuar aqui, né? Esse não foi o único emprego dos capitais reunidos no Banco Irineu Evangelista de Souza. Irineu Evangelista de Souza foi também capaz de empregar parte deles para o financiamento de obras de infraestrutura que ele mesmo fazia e gerenciava. A construção da primeira ferrovia brasileira, aproveitando os trilhos e equipamentos produzidos em sua fundição, a iluminação a gás no Rio de Janeiro, cara, isso é sensacional, com encanamentos produzidos por ele, e uma companhia de navegação a vapor no Amazonas, com navios saídos do seu estaleiro. O cara era uma potência, esse Barão de Mauá. Só o Brasil mesmo, né? Se cria algo, um homem desse naipe. Como é que é? Não era milagre. Os capitais que agora viabilizavam esses projetos existiam antes da fundação do banco. O que não havia era uma lei que permitisse o emprego de tais capitais em empresas sob a proteção formal do governo, que eu vi aqui no Raimundo Fauro, né? Quando ela veio, houve confiança suficiente para trazer o dinheiro à luz, aplicá-lo em negócios transparentes e legais. Já o capital destinado a empréstimos era aplicado com as garantias proporcionadas pelo novos títulos de crédito, de modo que não era preciso ganhar tanto em cada giro. Valia a pena emprestar muitas vezes com poucos ganhos, em vez de, como antes, cobrar muito e girar pouco. Mas, aí tem o mas, né? Mas o Brasil era um império que tinha também uma solenidade máxima, a abertura da sessão anual do parlamento, o momento no qual se reuniam os dois entes soberanos, o momento para o qual o imperador reservava sua veste mais solene, a murça de plumas amarelas de tucano que lhe cobria o peito. Era a ocasião na qual ele ressaltava aos parlamentares os pontos que, em sua visão, deveriam merecer exame nas casas legislativas. Entre aqueles que enfatizou na sessão de 1853 estava o seguinte... ele falando, né? O Dom Pedro II. Recomendo-lhes a criação de um banco solidamente constituído que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria. Nas circunstâncias em que, felizmente, nos achamos, semelhante instituição é um elemento indispensável à nossa organização econômica. A nossa organização econômica. Aqui o Caldeira, né, colocando aqui, ó. O nossa do discurso não se referia à nação, mas à parte do governo submetida ao poder moderador, e o projeto que correu foi o de empregar dinheiro do Tesouro para adquirir o controle do Banco do Brasil. Esse é o ponto, né? A justificativa da compra foi assim apresentada pelo ministro da Fazenda, o conservador Visconde de Itaboraí. A concorrência entre bancos, senhores, tem sido a causa de quase todas as crises comerciais. É a porfia de cada um por fazer mais negócios, aliciar mais fregueses, por dar maiores dividendos aos acionistas, que de ordinários ocasiona a facilidade de se descontar em títulos sem as necessárias garantias, que faz baixar demasiadamente os juros, que excita empresas aleatórias, que faz desaparecer os capitais reais disponíveis para os substituir por capitais fictícios ou de imaginação. É a rivalidade entre bancos que concorre poderosamente para produzir as quebras, a ruína, o desespero das famílias. A concorrência entre bancos prepara para os produtores ávidos e imprudentes todas essas elevações de fortuna, essas quedas precipitadas que dão ao trabalho e à indústria todos os delírios, todas as angústias do jogo. Fecha aspas. Aqui, ó. Apenas um senador
vai continuar o caldeiro aqui. Apenas um senador, Batista de Oliveira, reagiu. O projeto é um arbítrio espantoso, dando ao governo a organização de um banco privilegiado. A organização desse projeto é mais uma prova das tendências do atual ministério de implantar nesse país um governo absoluto de fato. Fecha aspas. Fecha aspas. A gritaria não teve consequências. O banco foi estatizado e Irineu Evangelista recebeu um bom dinheiro por suas ações. O governo as revendeu para os novos sócios minoritários de uma instituição que seria dirigida pelo governo, numa operação assim descrita pelo Jornal do Comércio. Abre aspas. A especulação em torno das ações se transformou em verdadeiro jogo que exercia poderosa atração não apenas sobre comerciantes, mas sobre militares, empregados públicos, altos funcionários do Estado, sobre pessoas, enfim, até então estranhas à própria praça. É o caldeiro aqui, ó. As primeiras providências dos novos dirigentes foram aumentar o número de diretores. Isso é hilário, cara. Ó, a primeira providência dos novos dirigentes foi aumentar o número de diretorias de 3 para 15 e restringir tanto o crédito para as empresas como a emissão de títulos. Os juros subiram, o financiamento agrícola desapareceu. Os privilegiados pelos empréstimos foram sobretudo os antigos traficantes que empregaram dinheiro para reforçar um negócio prestes a desaparecer. Escolhidos a dedo pelos diretores da estatal, aqueles que recebiam os créditos se transformaram em comissários de café, a forma primitiva de subordinação que os antigos traficantes encontraram para continuar no topo. Claro, com ela veio também o retrocesso, as contas correntes liquidadas uma vez por ano. E logo depois, o tráfico interno, sobretudo originário do Nordeste, que substituiu o comércio atlântico proibido. A volta atrás foi concluída em 1860. Por outro gabinete conservador, o Visconde de Itaboraí, nomeado presidente do Banco do Brasil, justificou dessa maneira um projeto de lei do governo destinado a dificultar a atividade de empresas, já em tempo de capitalismo avançado. Uma larga porção do capital flutuante foi desviada da agricultura para a indústria, tendo sido convertida em capital fixo. Os graves transtornos que esta conversão causa no país de produção acanhada tornam impossíveis que as empresas agrícolas vão adiante. Assim, tem Banco do Brasil estatal até hoje, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo financiado com dinheiro público, entendeu? Essa história do Mauá, o Mauá simplesmente criou o banco, o governo do Império foi lá e estatizou, deu um dinheiro para ele, deu uma grana para ele, e pronto, aí o Estado passa a gerenciar e fazer besteira como sempre, né? O Estado brasileiro vai fazer besteira como sempre. Ó, aqui o Fauro, né? Em 1857 a crise apresentou-se franca, sem dissimulação, retratada na baixa do câmbio, com o escoamento do ouro do Banco do Brasil, precipitando a quebra de muitas casas exportadoras. Foi isso que rolou, foi uma verdadeira aventura, verdadeira doideira, que a tutela estatal, da ideia de ter um banco estatal, entendeu? Comprar esse banco, ainda pegar dinheiro, comprar o banco, estatizar o banco, tomar do Barão de Mauá, o Irineu, e passar uma grana para ele e ficar tomando conta. E vai, para que fazer isso, né? Para que, né? Assim, vamos aqui, mais um capítulo do livro aqui, que ele vai aqui contando, que eu tô olhando aqui, ele tá contando todo sobre Ó, o Mauá aqui falando, ó. Queria Mauá o emprego da letra hipotecária dentro do país, mobilizada pelo Banco do Brasil. Ó, ele vai falar, o Mauá vai falar exatamente sobre o que rolou, né? Que eu narrei aqui. O Raimundo Fauro vai pegar exatamente o que o Mauá, né, vai contar exatamente o que rolou, qual foi essa jogada toda, né, do Estado, do Império, de pegar o Banco do Brasil para ele, fazer toda essa... E enquanto isso ele, beleza, me dá o dinheiro, me dá a grana, vocês estatizam aí, fica com o banco, se virem, entendeu? A forma como o Mauá tava dirigindo o banco era a forma certa, entendeu? Era a forma capitalista. O Dom Pedro II vai achar que ele ia dirigir melhor o Banco do Brasil do que o Mauá, que ele entendia mais de banco. Isso aqui é muito... Olha, essa parte aqui é sensacional, no capítulo 4. Olha só, eu já falei, inclusive, nesses vídeos aqui e em outros vídeos, no Casa Grande Senzala, inclusive, eu cheguei a citar alguma coisa aqui. Aqui vai ser do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, tá?
Essa parte aqui de Sobrados e Mucambos. Isso tem também no Casagrande Senzala, ó. O estamento burocrático no segundo reinado medrou em virtude da expansão onipotente do Estado. Continua a tradição colonial, com a mesma estrutura e as mesmas bases econômicas, absorvendo da sociedade as contínuas fornadas de letrados que essas lhe fornecia. Ah, meu Deus do céu. O governo preparava escolas para criar letrados e bacharéis que se incorporavam à burocracia, regulando a educação de acordo com seus fins. Está para ser escrito um ensaio acerca da paideia do homem brasileiro amadurecido na estufa de um estado de funcionários públicos. A paideia brasileira. O Fauro fala que, poxa, alguém tem que sentar e escrever. Alguém tem que sentar e escrever sobre isso. Como é que um país vai se montar em cima de diploma e bacharel? E bacharéis, né? Como é que um país se cria desse jeito, meu? Aqui, ó. Desde a remota colonização, Portugal enviou à terra selvagem, ao lado dos agentes do patrimônio real, os fabricantes de letrados, personificados nos jesuítas. O gosto pelo diploma de bacharel, isso é o Gilberto Freire, pelo título de mestre, criaram bem cedo os jesuítas no rapaz brasileiro. No século XVI, já o brasileiro se deliciava em estudar retórica e latim para receber o título de bacharel ou de mestre em artes. Já a beca dava uma nobreza toda especial ao adolescente pálido que saía dos pátios dos jesuítas. Nele se anunciava o bacharel do século XIX, o que faria a república com a adesão dos bispos, dos generais e dos barões do império, todos um tanto fascinados pelo título dos bacharéis. A derrama de diplomas, né? Milhares de diplomas, que vai fazer com que esse diploma não sirva rigorosamente para nada. É um papel, entendeu? É assim, pessoas que, eu sempre digo isso, pessoas que podiam estar fazendo coisas grandiosas aí, tá recebendo diplominha, tá indo para a universidade, podendo ser um excelente eletricista, encanador, aí ele troca uma profissão, né, rentável para ter um diploma para que no final das contas não vai servir para nada. Ele vai acabar tendo que vender pipoca ou fazer outro tipo de trabalho com um diploma em casa. A passagem pela escola preparava a nobiliação, porque a pessoa, dessa forma educada, poderia ingressar no estamento burocrático. A valorização social refletia a valorização política conferidora de nobreza, atingindo em seu raio de ouro os jovens retóricos, bem-falantes, capazes de escrever e poetar. Educação inútil para a agricultura, que seria o futuro da colonização, porém adequada ao mistério de incorporar-se à comunidade dos agentes reais. Os bandeirantes, com toda a sua aparência de rudes conquistadores do deserto, haviam passado pelos colégios de jesuítas de São Paulo, falando com entono literário e citações de latim. Os costumes, sob o influxo das letras, conforme observação do autor citado, o Gilberto Freire, sofriam a influência urbanizadora, perdendo a aspereza grosseira dos autocratas das casas grandes. Os educandos desviavam-se da tradição doméstica particularista e de tendência feudal, integrando-se à administração para a qual se preparavam com a formação urbana e universalizadora. E aí ele vai falar aqui, né, dos bacharéis, os médicos, doutores de Coimbra, desertam de uma aristocracia cujo gênero de vida, cujo estilo de política, cuja moral, cuja justiça já não se conciliavam com seus gostos e estilos. Vendo? Como vem o segundo reinado, o abandono das origens foi mais profundo, a debandada do lar paterno foi mais escandalosa, tudo para servir o imperador, letrado ele próprio, preocupado em cercar-se de auxiliares bacharéis. A Schwartz, ela vai falar aqui ela vai contar aqui que o Dom Pedro II era das artes. Ele sempre aparecia nas fotos com um livro. Ele sempre aparecia com um livro em mão. Ele era uma figura feita dessa questão do bacharelismo. Então, se considerava um homem culto, né, que falava diversas línguas, aprendendo tupi-guarani, aprendendo latim, aprendendo francês, aprendendo inglês. Era um homem que cultuava esse universo, entendeu? Esse universo do diploma, do bacharelismo. Ele era um homem considerado cultíssimo, culto. Não escapava nunca de tirar uma fotografia ou uma pintura qualquer
com um livro na mão, coisa que o valha. Olha lá, ó. Cria-se a neocracia, do Joaquim Nabuco, essa expressão, com meninos nos cargos importantes atingindo a chefia do gabinete menores de 30 anos, servindo um menino imperador. Não houve salto entre a comunidade de domínio da colônia e do segundo reinado. A tradição antifeudal foi mantida com funcionários do mesmo estilo de vida, com iguais propósitos políticos centralizadores, agrupando-se na aristocracia togada. Aí ele vai falar aqui, né? Aqui o Nabuco, né? Isso vai dar no... os bacharéis juristas que justificavam a posse do trono ao mestre de Avis, com João... isso vem de... Como eu falo, isso vem lá do século XII, em Portugal. Portugal traz esse pensamento, esse costume, traz para o Brasil, traz para cá, para nós. Ó, aqui, o estamento burocrata afirmou-se, portanto, recrutando seus membros nas escolas de jesuítas, nas escolas jurídicas e nas escolas militares. Ingressaram nos cargos públicos para prolongar e assegurar a integridade da tênia armada, no dizer despicativo de um escritor herdado de Portugal, sem que para perpetuar-se carecesse de outras virtudes além da firmeza dos colchões e a aderência das ventosas. Ai, ai, aqui. Aí isso vai dar, ó, aí, ó, ele vai falar aqui, o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco vai dizer aqui, né? Com a diligência governamental de educar a juventude para o emprego público e com a tendência de tudo esperar-se do Estado, a empregomania seria a doença geral dos cidadãos. É o que pondera um dos mais lúcidos conhecedores da sociedade brasileira, cujos conceitos não nos fartamos de evocar. Aqui, ó. Nos fartamos de evocar. Assim, Joaquim Nabuco, do abolicionismo, ele vai dizer aqui. Assim como... Isso aqui é do abolicionismo. Assim como nesse regime tudo se espera do Estado, que sendo a única associação ativa, aspira e absorve pelo imposto e pelo empréstimo todo o capital disponível e distribui-o entre os seus clientes pelo emprego público, sugando as economias do pobre pelo curso forçado e tornando precária a fortuna do rico. Assim como consequência, o funcionalismo é a profissão e a vocação de todos. Tome-se ao acaso 20 ou 30 brasileiros em qualquer lugar onde se reúna a nossa sociedade mais culta. Todos eles foram ou são ou hão de ser empregados públicos, se não eles, seus filhos. Entenderam isso? Entenderam? Entenderam como é que é o Brasil? Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá. Aqui, ó. O Estado patrimonial tem, portanto, dois caracteres. O estamento burocrático povoado de funcionários e o comércio, alimentado pelas graças e favores do governo. A concepção de vida, a ideologia das elites em tal ordem política recebia seu sustentáculo e suas luzes dos dois partidos tradicionais. O grande apoio, porém, prestava ao Partido Conservador, que pelo espírito dessa sua fundação dominou o segundo reinado. Os liberais, movidos por impulsos mais autenticamente nacionais, acomodavam sua inquietude revolucionária à augusta vontade imperial, merecendo o dito cáustico de Orlando Cavalcante. Não há nada mais parecido com um Saquarema do que uma Luzia no poder. Sem discrepâncias profundas de opiniões, a monarquia gozou do remanso das lutas partidárias, até que o próprio estamento burocrático se partiu, desertando a parte armada para as hostes republicanas. Aí ele conclui esse capítulo 11, viu? Ele conclui esse capítulo 11. Nós vamos entrar aqui no Renascimento Liberal, capítulo 12, tá? Ó, quadro sintético das forças políticas no ocaso do segundo reinado, a ideologia liberal com o autonomismo e a federação, o radicalismo liberal e republicano e o papel do exército na queda da monarquia. Esse do papel do exército vai ter no vídeo anterior, eu até falei um pouco por conta desse material aqui, né? Dos Donos do Poder de 1975, vai dar as origens do exército, como o exército se formou, como o exército tomou um pau em 1831, né? Ele abdicou, ele conseguiu fazer o Dom Pedro I abdicar, mas aí por conta de forças extras, o exército foi meio que colocado de lado e só os pobres que se adentravam no exército. Mas isso foi contado no vídeo anterior. Beleza, vamos entrando aqui, ó. A monarquia diante da modernidade, o velho diante do novo. Isso eu escrevi aqui porque era o seguinte, a república era algo que
vinha vinha como se fosse uma para derrubando tudo. E como eu falei no vídeo anterior, o Dom Pedro II, ele não se preparou para essa, ele já estava velho, teve a Guerra do Paraguai, a Schwartz, ela vai falar aqui que com a Guerra do Paraguai, o Dom Pedro II, ele envelheceu, ele achou que ia resolver a guerra em questão de pouco tempo, a Guerra do Paraguai. Ele estava exigindo ele exigia a deposição do Solano Lopes, que não aconteceu. O Solano Lopes não quis entregar. O Brasil chegou a invadir Assunção, mas não conseguiu derrubar o Solano Lopes. Isso envelheceu o Dom Pedro II a olhos vistos. Tanto que o Dom Pedro II, se você reparar, ele, tanto nas fotos, ele faleceu com 67 anos de idade na França, no exílio. 67 anos. Pelas fotos parece que tinha 120. Pelas fotos, pelos quadros, etc, por conta da Guerra do Paraguai e a pressão popular pelo fim da guerra, que ele não soube concluir. Quando o Solano Lopes foi capturado pelo Conde de, o marido da Princesa Isabel, aí, ufa, foi um alívio, mas a face, o envelhecimento, a barba, embranqueceu assim, a olhos vistos. Quem viu, tanto que eu estava dizendo, ele faleceu com 67 anos, eu mesmo achava que ele tinha falecido com 100, mas ele faleceu com 67 anos, em 1892 ou 1891, depois eu vou até dar uma olhadinha, confere aí, beleza? Então vai entrar aqui, ó. O remanso conservador, cujo clímax foi a conciliação, não conseguiu esmagar a corrente liberal, logrando unicamente cavar-lhe um leito subterrâneo onde ela continuou a fluir. Mal dissolvido o acordo interpartidário que conseguiu durar sob o prestígio de Paraná e com a centralização de ferro do Estado onipotente, o rio subterrâneo forçou a rocha que o sepultava, fazendo esforços para ver a superfície da terra com o propósito de inundá-la. É o que eu estou falando, eu falei da República. As eleições de 1860 foram o primeiro rebate com a exumação das velhas aspirações autonomistas da fase regencial e dos líderes mumificados. Aquele pessoal lá de 1830 e pouco, que eles ressurgem, eles voltam como se fossem múmias paralíticas, eles voltam em 1860, né? Aquele povo que parecia que tinha sumido a partir de 1850, mas eles voltam. Aqui, ó. Os liberais progressistas, como se apelidavam os criadores da Liga, apresentaram ao país em 1864 seu programa consignando diversas reformas fundamentais da Constituição e da administração. Batiam na tecla da descentralização política, pregando a eleição direta, insistiu na anulação do poder pessoal, querendo que os ministros fossem responsáveis pelos atos do poder moderador. A liberdade pessoal merecia especial realce com a reivindicação de medidas que a protegesse. O interesse da autonomia municipal e provincial com a reforma da Guarda Nacional eram particularmente realçados. Visava, assim, o programa Reforma do Código Comercial e a Codificação Civil, seguidas ou pretendidas da lei hipotecária, apoio indispensável para a organização do crédito rural. Tinha ainda o espírito do 7 de abril de 1831 ainda assim, vamos trazer um novo ar pro país, né? Vamos trazer um novo ar, vamos instaurar novas ideias. Como eu falei do Mauá, o Mauá ele estava trabalhando, né? Fazendo muitas modificações, trazendo o capitalismo para dentro do Brasil, mesmo com esse estamento burocrático, mesmo com toda a burocracia que advinha disso. Que depois o Estado foi tomar um por um das coisas do Mauá. Se você pegar o livro do Jorge Caldeira, pegar o livro do Mauá, a biografia do Mauá, você vai ver que o governo vai arrumar um monte de situações para tomar tudo de volta dele. Tudo que ele criou, ele vai tomando aos poucos. A principal bateria da guerra foi o jornal Opinião Liberal, fundado em 1866, que lutava intransigentemente pela extinção do poder pessoal, com o aniquilamento do poder moderador, o sufrágio livre e geral, a supressão da Guarda Nacional, a temporariedade do Senado e a descentralização ampla com a restauração das franquias municipais e provinciais. Desse momento em diante, o liberalismo fará sua marcha triunfal, aniquilando todos os suportes do império, destruindo os alicerces do estamento burocrático, golpeado pelo espírito da propriedade territorial. Foi o que eu falei, o Brasil ele vai
A partir, como eu tinha dito no vídeo anterior, 1850, parecia que o negócio era eterno, parecia assim parecia um império egípcio, né? Sem nenhum futuro. Era o Dom Pedro II, estava ali jovem, ele era jovem, mandando de todas as formas, absolutista, mas as coisas tendem a se modificar. Ó, aqui, ó, teve, ó, aqui, no manifesto de 1860, do seio do clube radical, descrente da compatibilidade das reformas no ambiente monárquico, saiu o Partido Republicano, fundado em 1870. Também a nova corrente apresentou sua opinião por meio de um jornal, República. O manifesto inicial acentua, justificando os objetivos da atitude, a antinomia entre o governo monárquico e a verdade democrática, antinomia que os históricos, acossados pelo poder, pelo combate ao governo dos progressistas, também estavam admitindo. Aqui, ó. Com a maré de 1868, o Partido Conservador recolhe-se à defensiva, exaurido de reivindicações. Porfiará no futuro em amortecer o impulso liberal, executando-lhe o programa com a mesma função política da Liga. Esse o quadro das forças políticas que se estruturam na arena do combate, no ocaso do Império, assinalando o entardecer da reação centralizadora de 1836, que eu já falei em outro vídeo, né, pelo gênio do Bernardo Vasconcelos, que eu já falei no outro vídeo aqui. Entre liberalismo e republicanismo, as diferenças não eram apenas formais, discutidas como preferências estéticas quanto ao regime. Em torno do Partido Republicano gravitavam todas as utopias da época, concentrando-se no seu bojo o material explosivo do século XIX, agrupado no ideal democrático, aspiração que reunia todos os interesses e aspirações. O suporte econômico social de sua bandeira era a propriedade territorial, enriquecida com o aumento da produção agrícola. Em 40 anos, de 1860 a 1900, as colheitas calculadas por toneladas dobraram de volume, quadruplicando o valor total das exportações. O café assume sua grande e excepcional importância, fazendo ele só de 45% a 62% das exportações. Com a riqueza, o caudilismo experimenta novo surto, surgindo mais tarde nas oligarquias estaduais. No movimento republicano embarcaram, porém, outros passageiros federalistas, abolicionistas, democratas com ideias socialistas, seduzidos pela igualdade social. O renascimento liberal ficava em limites mais modestos, sem negar o radicalismo, pretendendo não subverter a ordem política, realizando dentro dela as ideias latentes da sociedade. A fidelidade às instituições imperiais e particularmente a Dom Pedro II era a fronteira do movimento. Sem pingentes ou com menor influência de pingentes, o Partido Liberal era o princípio territorial, afirmando seu líder mais combativo que o Brasil é o café. Isso já ouviu por aí, né? O Brasil é o café. A frase espetacularmente lançada visou a defesa da escravidão. Cumpre esclarecer, entretanto, que republicanos e liberais manifestavam-se pela abolição, embora paulatina. Haverá contradição entre a classe que os apoiava e essa reivindicação? Aparentemente, há de parecer que a propriedade territorial não dispensaria o escravo, instrumento de trabalho dos mais preciosos. Vai entrar nesse processo aqui justamente a ideia abolicionista. Vai entrar exatamente nesse processo aqui. Que vai ser que no final das contas vai ser o sopro que vai fazer o governo, a monarquia de Dom Pedro II cair, acabar. Entendeu? 1888, 1889. Aqui, ó, ele vai falar aqui, né? A questão é diferente, porém, do que imaginar Silveira Martins. Os agricultores, sobretudo no sul, onde mais vivaz era o espírito liberal e republicano nessa época, já se preocupavam em substituir escravo pelo imigrante trabalhador livre. Contudo, não se deve entender que a abolição se fez com o consentimento dos senhores rurais. Quem a executou foi o estamento burocrático, cego à autonomia da economia nacional, aliado ao comércio urbano. Vai ter que acontecer essa libertação dos escravos. Era Brasil e Cuba que nessa época ainda tinha escravo, nesse momento aqui, entendeu? Eram provavelmente os dois únicos países do mundo ocidental, que para lá eu não digo nada, mas no ocidente era Brasil e Cuba, tá? Aqui, ele vai aqui, ó. Há tanto não se aventuraram os conservadores, sabendo que desse ponto de partida, uma vez deflagrado o poder central, iria perdendo as atribuições despóticas com a dispensa de seus instrumentos, a Guarda Nacional, o Conselho de Estado e o próprio poder moderador. Se tirasse isso aqui,
Aí um sopro derrubava o Dom Pedro II. Um sopro, um sopro. Ó, não era mais a descentralização administrativa que se opunha. Desde 1880, entraram na ordem das cogitações a federação, que o modelo norte-americano prestigiava como forma de Estado compatível com a realidade americana e a vasta extensão territorial brasileira. Propunha-se como complementos de sua consagração a eleição e responsabilidade de administração local e provincial com a aplicação dos recursos tributários onde fossem recolhidos, extinção do beduinismo político dos agentes nomeados pelo poder central sem vinculações locais. Com o desfraudamento dessa bandeira, o carro revolucionário salvou a identidade política, preservando-se da diluição reformista. Chegou a ganhar maior impulso, acentuando a aspiração republicana, polarizada no ideal federativo. Tão longe chegou o ímpeto de muitos liberais e alguns signatários do Manifesto Republicano, receosos da derrocada do Império. Retrocederam, fazendo-se palatinos da reação. Silveira Martins, líder popular do movimento, opondo-se à República, passa a defender a própria escravidão. Lafayette, preso à lealdade por Dom Pedro II, torna-se ministro, voltando as costas asperamente à República, da qual foi um dos propagandistas da primeira hora. Quer dizer, os caras viraram as costas, eles mesmo tiveram a ideia, isso é muito Brasil, né? Muito Brasil. Traição, facada nas costas, o tempo todo. A propriedade territorial definira-se na palavra de seus líderes pela ideologia federativa. Nos 2 últimos anos da monarquia, ela se tornou verdadeira obsessão. Rui Barbosa arrebatou a bandeira federalista das mãos do Joaquim Nabuco, desenvolvendo formidável pregação jornalística, popularizando o dilema federação ou república, ou federação com ou sem império. O último gabinete, já tarde, quis atalhar o movimento, inscrevendo em seu programa a descentralização como preparo à federação. Nessa altura, todos os paliativos seriam tardios, cumprindo a ação pronta e rápida, de vez que os juristas, como o Rui Barbosa à frente, estavam convencidos da incompatibilidade da federação com o parlamentarismo. Um pouco mais e ela seria antinômica ao próprio império. Porque se pensou também em formar como se fosse na Inglaterra, né? Ou a rainha da Inglaterra, o Dom Pedro II, ou a princesa Isabel, seria uma espécie de rainha da Inglaterra, enquanto quem mandava era o parlamento. Chegou-se a pensar sobre isso, mas acabou não rolando, não acontecendo. O império desfalcava-se de todos os seus suportes. Primeiro foi a propriedade territorial que os abandonou, emancipando-se pela riqueza da tutela monárquica exercida pela centralização. Depois o estamento burocrático com as ações da igreja e do exército que desertavam da causa monárquica, abandonando o barco. Largando o Dom Pedro II e a coroa ao largo. Aí. Não foi, como vulgarmente se apregoa, isso é importante, a abolição que decretou o divórcio entre a propriedade territorial e a monarquia, embora tivesse coadjuvado a separação. Muito antes de 1888 e a lei do ventre livre, o movimento liberal e republicano e ideologias daquela classe entraram a fortalecer-se, crescendo em suas reivindicações políticas e sociais. Desde os dias da independência, do 7 de abril e da regência, os senhores rurais, com as vanguardas dos caudilhos, vinham perdendo a fé nas instituições dinásticas. Vencidos com a reação centralizadora, mais se extremou seu desamor à monarquia, temperando contudo com a lealdade ao imperador. A abolição foi um golpe pesado aos interesses da lavoura, mas é de notar, os representantes políticos dela, liberais e republicanos, não eram afeiçoados ao regime escravocrata. Nos meios políticos e parlamentares, influídos os líderes com as ideias do liberalismo europeu, que informavam o pensamento, ideias que cresceram no solo do liberalismo econômico industrial, a escravidão era aceita de má vontade. O Manifesto Radical repeliu expressamente por incompatível com a defesa larga e ampla das garantias da liberdade. O Partido Republicano, depois de tentar fugir ao problema, como ocorreu no Congresso Republicano de 1873, consagrou o ideal abolicionista em Santos, em 1887, por iniciativa de Campos Salles. Esse partido pretendia cortejar a grande propriedade e aplica-se o pronunciamento dúbio de 1873. Sendo certo que o Partido Republicano não pode ser indiferente a uma questão altamente social, é mistério, entretanto, ponderar
que ele não tem nem terá a responsabilidade de tal solução, pois que antes de ser governo estará ela definida por um dos partidos da monarquia. A abolição não foi obra dos intelectuais, do industrialismo nascente, da lavoura apoiada no trabalho livre, da plebe urbana, nem do movimento emotivo que a propaganda despertou no país. Lembra-se, os poetas, Castro Alves, o próprio abolicionismo, o Joaquim Nabuco, toda aquela intelectualidade, né, gritando para que os escravos fossem libertados, aquela coisa toda que tomou de conta do Brasil, né? Esses elementos formavam a opinião pública que muito influiu. A mola decisiva, a vontade executora, veio do estamento burocrático, na visão do Raimundo Fauro aqui. Despertado pela sugestão imperial, com o auxílio do novo ramo, que já influía nas decisões políticas. O exército. Quem fez segundo o estamento burocrático, por meio do exército, fez a libertação dos escravos. Viu? Você que está aí, que não conhece de como foi, né? Quem foi responsável por isso? Quem? Ó, mercê da corrente emancipacionista, desagregaram-se dos quadros administrativos de forma violenta os intelectuais que até então submissamente se assimilavam à órbita aristocrática da monarquia. Foi essa agitação que os despertou do sono burocrático de golpe, pois brandamente já estremunhavam com o radicalismo liberal e republicano. Abolicionismo, liberalismo e republicanismo provocavam a deserção dos intelectuais da ordem vigente. Já não mais servem eles de intérpretes oficiais do credo monárquico, divulgando a concepção da vida pacífica, calma, remansosa, com o rei velando pelos destinos do povo. A inteligência, a corporação das pessoas cultas que justificam a ética da organização política, perde a fé em seus valores, tornando-se séptica ou oposicionista. Não tinha mais, com a intelectualidade, com tudo isso, o governo, a monarquia não tem mais onde se sustentar. Não tem mais para onde, não se sustenta. Aqui, ó. Afonso Celso Júnior vai falar em 1886, né? Qual dos partidos militantes é convenientemente monarquista? Nenhum. Quando está no poder, qualquer deles, como a monarquia e os seus interesses coincidem num ponto de intersecção, ele a defende. Mal deixa o poder, aquele partido torna-se, senão hostil, pelo menos indiferente, não só à forma do governo, mas até à pessoa do monarca. Ao cepticismo dos desencantados, somava-se a paixão agressiva dos novos intelectuais em ascensão política. O mais significativo deles, e o mais veemente, é o Rui Barbosa, cujo talento ameaçou os fundamentos do império. Os filhos das escolas civis, os bacharéis, encontraram nessa luta, que é uma autêntica revolução no sentido que pretendia dar predominância e direção política a uma nova classe, os egressos das escolas militares. Os oficiais do exército, trabalhados pela pregação republicana de Benjamin Constant, puseram-se a conspirar, preparando a república nas anticâmeras, enquanto os republicanos se perdiam nas agitações demagógicas. Aí vai aqui, ó. A república foi o fruto de uma conspiração maior e mais ampla, preparada de cima, dentro do estamento burocrático, com a separação do exército da monarquia. Desde a Guerra do Paraguai, o exército, como corpo, como organização, rompera a tutela que aprendia ao quadro administrativo, agindo e decidindo sobre o próprio governo. Pode situar-se seu primeiro pronunciamento político e que marcou o ocaso do Império, na exigência de Caxias de dispensar o gabinete Zacarias em 1868. Não era um general que falava, mas uma corporação armada, já então disciplinada como comunidade à parte, emancipada do estamento burocrático. Recorde seu episódio, Caxias. Isso eu já contei no vídeo anterior, como o Caxias ele exigiu que o Dom Pedro II ele botasse, como teve a Guerra do Paraguai, ele exigiu que isso fosse que ele fosse demitido. E o Dom Pedro II não comprou essa ideia, deu lá o Duque de Caxias, ó, você agora é o Duque de Caxias, deu um prêmio para ele, afastou o Duque de Caxias, e isso já foi o estopim, já foi o motivo para o exército começar a prestar atenção nesse tipo de situação.
Vendo? Caxias não aceitou a solução do impasse, declarando em manifestação peremptória de insubordinação que não empreenderia nenhuma nova ação antes de ser demitido ou ser afastado. Zacarias, o imperador recolocou ante o conselho a questão em outro dilema. Qual julga o conselho menor mal, a demissão do general ou a do ministério? Os pareceres nesse passo são divergentes. Olinda, Jequitinhonha, São Vicente prefere a demissão de Caxias. Nabuco, o Velho, embora reconhecendo ser a demissão do gabinete um funesto precedente para o sistema representativo, opina pelo afastamento do ministério, devendo o sucessor decidir acerca da permanência ou não do general. O gabinete fora ferido de morte com a proposição Zacarias sobre um pretexto secundário, abandona nobremente o poder, não sem antes haver protestado como um desabafo. A mudança de política interna não se pode operar por influência da espada e imposição da caudilhagem. Sucede no governo um gabinete da mesma parcialidade daquela a que se filiava o marechal. Assim, preparada a predominância política do exército, nada mais natural que a questão militar e a decisão de, com as baionetas, derrubar o ministério. Dessa vez, porém, era a própria monarquia que ruía, deixando a praça livre à espada, a qual deveria organizar um novo regime. E assim a gente conclui mais um tópico. Hein? E aí, essas bases vão dar exatamente em 1889, no 15 de novembro, que vai dar na deposição do imperador em 1889. Beleza, gente? Ufa! Conseguimos terminar mais uma parte. Mais uma parte. Depois ainda vai ter a parte 5, que é a última. Eu prometo que eu acredito que vai ser a última parte. A parte 5, as tendências internas da República, que a gente vai entrar na República. E vai entrar na República, num pedaço da República aqui, que o Raimundo Fauro vai colocar, ó. Vai aqui, ó. Primeiro, as fases da história republicana, diretrizes econômicas do período republicano e o liberalismo econômico, e o papel do exército com o novo estamento burocrático. Beleza, gente? Ó, espero que você tenha gostado. Nós trabalhamos um pouquinho com esse material, né? Com todos esses materiais aqui, né? Espero que você tenha gostado. Quarta parte, espero que você tenha gostado dessa quarta parte aqui do vídeo, beleza? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. E como eu disse, já já nós vamos ter a quinta parte e vamos concluir esse material maravilhoso aqui do Raimundo Fauro, beleza? Os Donos do Poder, essa edição de 1958. Estamos prestes a fechar essa parte, ufa, limpar. Só falta um vídeo e a gente conclui tudo, beleza? Então curtam o vídeo aí, né? Se inscrevam no canal e comentam. Paulo da Arma 1970, o canal do Paulo, beleza? Curte o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí, beleza, gente? Até a próxima, hein? Valeu, tchau!